vamos falar um pouquinho sobre o capítulo Buscai e Achareis, que é o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá vamos falar desse item, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Bom, ajudar a si mesmo é coisa que nós temos bastante dificuldade ainda, infelizmente. A máxima, buscai e achareis e ajuda-te, o céu te ajudará, ele tem, na realidade, o mesmo significado, né? Que é o princípio da lei de trabalho. Porque a gente sabe que a lei, sabe que o trabalho é uma lei, e que sem trabalho nós não teríamos como desenvolver a nossa capacidade, a nossa inteligência, nós não teríamos como evoluir. Ele é realmente o meio de aperfeiçoar a nossa inteligência. Por quê? Porque sem o trabalho, nós, criaturas, permaneceríamos na infância da inteligência. É o que diz lá para nós. Permanecendo na infância da inteligência, eu acredito que a gente não iria chegar a lugar nenhum. E assim, então, se permanecesse nessa infância da inteligência, com certeza não haveria progresso. Nós não nos evoluiríamos. Quer dizer, a nossa evolução estacionaria, né? Ou não chegaríamos a lugar nenhum. E Jesus foi bem claro quando nos disse que é necessário que um dia fomos criados para evoluir, fomos criados para nos tornar criaturas melhores e, de certa forma, dentro de uma perfeição. Falando lá na infância da humanidade, lá no princípio, o homem só aplicava ou só aplica a inteligência para a sua sobrevivência. Então, lá no princípio da infância, a criatura só aplicava a sua inteligência para sobreviver. Que era o quê? Ir em busca do alimento, dos meios de se preservar das intempéries, que são tempestades, temporais, e de se defender dos inimigos. Lá no princípio era dessa forma, usava a inteligência realmente para fazer essa defesa e sobreviver, nada mais que isso. Porque não estava no princípio, estava desenvolvendo a sua inteligência. Então, a sua capacidade era muito pequena ainda. Mas a gente sabe que um dia criados, simples e ignorante, rumo à perfeição. Estagiamos lá no reino mineral, vegetal, animal, para chegar no hominal. E todo esse nosso estágio, lá do nosso iniciozinho, e chegar nesse início da inteligência, ainda assim o nosso trabalho ainda seria um caminho bem longo. E a gente sabe que Deus deu ao homem mais do que deu aos animais. Deu-nos o desejo incessante do melhor. Essa vontade, esse desejo de buscar, de conquistar, se essa semente estava plantada em nós, era para nós dar esses passos mais longos.
apesar de que nós aprendemos dentro da doutrina espírita que esses nossos passos são bem lentos e que nós, com certeza, já devemos, desde desse início lá na infância, ter tido um longo caminho para chegar onde nós chegamos. Então, se ele deu o desejo incessante do melhor, sendo que esse desejo faz o quê? Esse desejo leva a criatura a pesquisar, descobrir, através de pesquisas, meios de criar o que lhe falta. Porque o homem, a criatura, ela vai em busca do que é melhor para ela. A criatura, quando ela está no apuro, o ser, quando ele está, vamos dizer assim, né? Dentro. Quando ele vai encontrando dificuldade pelo caminho, ele vai se redescobrindo. Ele vai, na realidade, conhecendo a sua capacidade. Ele vai buscando a sua essência. Quando ele está no apuro, quando ele está na dificuldade, ele vai descobrindo essa essência dele. Que, como ensinou Cristo, vós sois deuses, né? Mas lá nesse princípio, nós não sabíamos disso. Hoje nós já temos essa clareza, mas lá no princípio não. Com o desenvolvimento da inteligência, aumenta o quê? À medida que vai se desenvolvendo a inteligência, vai aumentando também o moral, e a nossa moral automaticamente vai se depurando. É o que diz aqui. Com o desenvolvimento da inteligência, aumenta a sua moral que se depura. Assim o homem vai passando da selvageria à civilização. Quer dizer, vai deixando de ser a criatura selvagem para ser a criatura civilizada. Que é esse processo que vai fazendo com que nós vamos fazendo a transformação em cada um de nós. Aí a civilização, ela vai se depurar quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. Então, a civilização se depurará quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. Quer dizer, uma coisa, né, leva a outra. Nós passamos por um processo que é lento, mas que é o caminho que nós vamos alcançar, porque um dia criado é para chegar nesse grau de evolução, é para chegar nesse grau de melhoria, é para que nós, a cada dia, nos aperfeiçoe mais. E esse processo ele só realmente se dá através do trabalho, através da luta, através da busca. Sendo que no progresso individual, na maioria, ele é muito pequeno. É como acabamos de falar. Ele é um processo lento. Ele é um processo que é demorado, que simplesmente nós não damos salto. A nossa evolução não dá salto. A gente tem aprendido isso. Essa doutrina vem nos passar o quê? Que realmente nós somos estas criaturas que vamos ter que ir e voltar muitas vezes para poder alcançar esse caminho almejado, que é a felicidade, né? Pelo menos é o que a maioria de nós almeja, né? Aí vem uma reflexão para nós. Vamos dizer que as almas se fossem todos os dias e que não voltassem mais,
a humanidade se renovaria sempre com os elementos primitivos, tendo que fazer tudo e que aprender tudo. Olha que interessante essa reflexão, né? Se as almas, se fossem todos os dias, voltasse para o lado de lá, voltasse, mas a humanidade teria que se renovaria sempre, com os elementos primitivos, tendo que fazer tudo e de aprender tudo. Isso é só para a gente refletir. Ele nos traz essa reflexão. Neste caso, não haveria razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que lá no princípio, sendo que a cada nascimento ele teria que recomeçar. Mas, do contrário, ele voltando com o que ele já aprendeu, com o progresso que ele já adquiriu, e adquirindo de cada vez mais alguma coisa a mais, a alma vai passando, alguma coisa a mais, a alma vai passando da barbárie à civilização material e desta civilização moral. Quer dizer, está falando para nós do quê? Reencarnação. Então, se a gente parar e pensar, é uma das coisas que a gente sempre faz as pessoas refletirem, principalmente quando a gente conversa e faz um atendimento fraterno. E porque tu não tens como fazer, de repente, uma orientação e tentar ajudar alguém se não pensar dessa forma? Como seria se nós tivéssemos que voltar e recomeçar tudo de novo? Não. A reencarnação é essa grandiosidade, essa grandeza, né? que o Criador nos propiciou a estarmos ora do lado de lá e ora do lado de cá. Quer dizer, indo e voltando. E tudo aquilo que nós temos aprendido é que todas as nossas conquistas, tudo aquilo que eu aprendi nessa minha existência atual, ela é meu. Ela vai ficar comigo. Quer dizer, eu retorno para aprender coisas novas, ou então dar continuidade àquilo, ou repetir, de repente, aquilo que eu ainda não aprendi. Ou fazer um repeteco, né? Daquilo que eu não consegui absorver, aprender, desenvolver em mim. Principalmente aquilo que é o trabalho que nós temos que fazer com nós, que é desenvolver o amor. Que é alcançar esse sentimento tão grandioso, tão almejado por todos nós. Porque nós somos filhos do amor. Só que ainda não compreendemos dessa forma. Então, se Deus nos tivesse isentado do trabalho do corpo, nossos membros se atrofiariam. Olha que a gente sabe disso, né? O nosso corpinho foi criado, né? Que é esse uniforme aqui do nosso planeta. Hoje vamos falar do planeta Terra, porque a gente sabe que cada planeta tem o seu uniforme, mas vamos falar do nosso planeta Terra. Nós temos esse uniforme aqui agora, né? A gente só tem que ter gratidão, que vai nos propiciar, né? A oportunidade de realmente estar aqui aprendendo mais. E, com certeza, esse corpo não foi criado para ficar estagnado. Foi criado para estar em movimento. Porque sem o movimento físico, que faz produzir as substâncias químicas para o seu bem-estar, com certeza nós não estaríamos, né, hoje enfrentando o que estamos enfrentando. Quem já passou aí ou está passando pelo momento de positivar num Covid, né, nessa doença que está aí, que é a nossa realidade hoje, sabe que se nós não tivermos essas defesas, se nós não estivermos com uma boa imunidade, se a gente não prepara esse corpo, né, com uma boa alimentação, exercício físico,
movimento, vamos dizer assim, né? A gente realmente não passa pelo que precisa passar nesses momentos de provas. Então, se tivesse nos isentado do trabalho da inteligência nos espíritos, bom, aqui diz assim, né? Se Deus tivesse nos isentado do trabalho da inteligência, teríamos permanecido na infância no estado de instinto animal também. Então, quer dizer que o trabalho não é só o trabalho do corpo, mas também da inteligência. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade e disse: procura e acharás. Quer dizer, trabalha que tu vai produzir. Trabalha e produzirás. Né? Quando ele diz procura e acharás, quer dizer, vai, trabalha, luta, busca, né? Produz, porque fomos criados para fazer esse movimento da vida. Porque dessa maneira serás filhos das tuas obras. Vais ter delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que tu achas feito. De novo, vamos voltar lá, né? Tudo aquilo que eu desenvolvo, todo o talento que eu desenvolvo, tudo aquilo que eu vou ganhando para mim, é fruto do meu trabalho, da minha busca. Não é? Quando ele diz, achará, procura e acharás, é essa busca que nós vamos fazendo, vamos procurando, vamos buscando, vamos achando, e isso vai fazendo parte de nós. Então, olha que coisa grandiosa. Dessa maneira, tu serás filho das tuas obras. Vais ter delas o mérito. Isso é grandioso, porque se não fosse dessa forma, que graça teria que estar na vida? E serás recompensado de acordo com as tuas obras. Tudo que tu planta, tu colhe. Tudo. Tu és herdeiro de ti. Jesus, tu és herdeiro. Então, tudo aquilo que nós vamos conquistando é nosso. Ninguém tira de nós. Diz a espiritualidade para nós que tudo aquilo que nós aprendemos e vivemos, nós podemos momentaneamente ficar esquecidos. Mas tudo aquilo que nós vivenciamos, tanto que é passado para nós, que quando nós estamos lá no processo da passagem, é revisto cada momento que nós passamos nessa existência. Então, tudo isso que nós vivenciamos na reencarnação, em cada passagem que nós estamos aqui, nós estamos levando. Lógico que à medida que vamos evoluindo, o que vai acontecendo? Nós vamos perdendo interesse por aquilo que não nos interessa mais. Né? E assim trata-se de uma excelente oportunidade, sabe de quê? De honestamente ganhar o pão de cada dia e de aperfeiçoar cada vez mais a nossa inteligência. Quando nós vamos nessa busca, quando nós vamos fazendo essa conquista, principalmente quando nós vamos tomando ciência dos nossos valores morais, nós vamos despertando como criaturas mais conscientes e olhando além de nós. Também quando buscamos a ajuda dos bons espíritos, agora nos reportando, né, trazendo para essa ajuda que vem através dos bons espíritos. Também quando buscamos a ajuda dos bons espíritos para descobertas e invenções, eles não nos isentam de esforço, pois que cabe aos homens as próprias conquistas. Então, assim, o mundo espiritual, quando nós vamos buscar, ou quando nós pedimos ajuda
da espiritualidade para conosco, eles não vão nos isentar das nossas provas, né? Daquilo que nós temos necessidade de viver, porque senão nós perderíamos o mérito. Então, essa ajuda deles, eles vêm unicamente mostrar-lhes o que ele vem mostrar para nós? A meta que ele cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo: anda e chegarás. Essa é a ajuda que a espiritualidade vem trazer. A gente sabe que a orientação que vem do mundo do espiritual não é nos isentar, mas é nos incentivar, é nos auxiliar. Através do socorro espiritual, o que acontece? Eles nos dão a força, a coragem para a gente dar continuidade no caminho, para a gente realmente não esmorecer, para a gente não fraquejar, para a gente não falhar. Essa é a ajuda que o mundo espiritual vem trazer para nós. Eles jamais vão nos dar de mão beijada, né? Eles vão impulsionar, eles vão, no momento certo, dar para nós aquilo que nós precisamos para continuar caminhando. Bom, vamos encontrar pedras nos caminhos, mas vamos afastar essas pedras. Eles nos darão a força necessária também, se a quisermos. Por isso, busca que tu acha, né? Pede, né? Do ponto de vista, estas palavras de Jesus significa: pede a luz, que vos clareie o caminho, e ela será dada. Pede a luz, que vai ser dado. Pede forças para resistir ao mal, que teremos. Porque essa força para a resistência do mal, a gente sabe o quanto é difícil para nós no nosso processo de evolução. Quantos momentos que nós passamos com luta interna, porque todos nós ainda trouxemos na nossa bagagem reencarnatória, todos nós que estamos aqui na Terra, nós temos na nossa bagagem ainda os nossos agravantes, nós temos as nossas imperfeições, nós temos as nossas lutas diárias para vencer a nós mesmos. Então, pedir forças para resistir ao mal, e a teremos. E temos a necessidade de fazer, de orar, de pedir, para realmente vencer ainda as nossas imperfeições. Pedir a assistência dos bons espíritos, e eles nos acompanharão como o anjo de Tobias e nos guiarão. Quem de nós não tem que acordar todos os dias elevando o pensamento em gratidão e realmente tendo a necessidade de nos colocar com humildade para o Pai, com humildade para o Cristo, e pedir para que a gente, principalmente na época em que nós estamos vivendo, vencer, nos fortalecer para vencer e superar a cada dia. Pedir bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Pedir bons conselhos. Quem é que não precisa de bons conselhos, né? Sendo imperfeito ainda como somos. Quantos momentos de indecisões, quantos momentos nós passamos pela vida que nós precisamos entrar nessa receptividade com o Pai, com os nossos protetores, com os nossos anjos da guarda, para a gente realmente receber. Porque nem sempre esses bons conselhos, eles vêm diretamente, mas eles vêm indiretamente
através de um familiar, de um amigo, através das pessoas que estão conosco. Com certeza, quando há necessidade, pode vir por vários meios. Batei a vossa porta e ela se vos abrirá. Bater a porta. Como disse lá no Evangelho, qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que pede pão? Se nós, criaturas ainda imperfeitas, jamais, quando um filho pede algo para nós, ou um irmão pede, qual de nós daria uma pedra ao invés do pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus, como sois, nós, sendo maus ainda como somos, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quer dizer, aos nossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Olha que coisa grande que é. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos, diz eles, com humildade. Porque quando nós nos apresentar para o Pai, tem que se apresentar com humildade. E não com arrogância. Sabe por quê? Sem o que seremos abandonados. As nossas próprias forças e as quedas que dermos será o castigo do nosso orgulho. Então, pedir com humildade para que não caímos nessa arrogância, né? Nessa, infelizmente, será um castigo para nós devido ao nosso orgulho. Com estas palavras, Jesus exortou a orar e a confiar em Deus, na certeza de que Ele não deixará de atender às nossas necessidades materiais e espirituais, mas desde que façamos a nossa parte. Porque seria fácil, né? A gente veio de, pelo menos eu vim, né? De uma parte religiosa que a gente aprendia que existem os milagres, que a gente entendia que tudo podia cair do céu, que as coisas, no momento que pedisse, aconteceria, era só pedir, mas não. Dá para entender que nós temos que fazer por merecer, que nós temos que fazer a nossa parte. Porque se nós somos essa centelha do Pai, nos desenvolvendo, evoluindo, nos aprimorando, tanto no intelecto quanto na moral, nós já temos tudo. Tudo para alcançar, tudo para chegar lá. Desde que exercitemos em nós a boa vontade. Ele ali trouxe o exemplo de quê? De trabalho. Que as nossas conquistas são feitas à medida que a gente tome a iniciativa de buscar. Que a gente tome a iniciativa de realmente querer alcançar e se olhe para dentro vendo que somos capazes. Capazes de fazer qualquer conquista. Capazes de vencer qualquer luta. Então, coragem, força, foco. Vamos aprender a pedir
mas vamos aprender mais ainda a buscar. Que Jesus nos abençoe, que a paz dele esteja conosco, e muito obrigado.